Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal BioBit Treinamentos em Bioinformática. Hoje a aula vai ser sobre o Blast. João, o que é o Blast? Como executar o Blast? Como interpretar os resultados do Blast, tá? E vamos lá. A pegada da aula de hoje é bem parecida com a pegada das outras aulas. Se você não assistiu, eu peço que você assista, tá? Para você não perder a linha de raciocínio que a gente está construindo aqui com essa playlist sobre o NCBI, né? Ou sobre esses primeiros passos com a bioinformática, beleza? Então, vamos lá. Mas, Jean, se eu não assistir as outras aulas, eu vou conseguir acompanhar essa daqui? Vai, tá? Fica tranquilo. Mas vamos lá. Jean, o que é o Blast? O Blast ele é um algoritmo que ele utiliza de alinhamento local para procurar algo de interesse, tá? Em um banco de dados. Ok, vamos lá. Vamos criar um contexto aqui. Supondo que você, lá no seu laboratório, você fez uma PCR, né? E você produziu uma sequência. E você quer verificar se essa sequência ela é condizente com o gene de interesse que você está estudando ou com a região que você está estudando, né? Então, como que você vai fazer isso? Você vai pegar a sua sequência e vai alinhar com outras sequências. Essas outras sequências podem estar num banco de dados, tá? Por exemplo, lá no GenBank, né? Onde contém as sequências de nucleotídeos, que a gente já viu em outras aulas. Então, pode ser também que você tenha uma sequência de proteína e você queira verificar quais são as outras proteínas que são similares à sua sequência, algo do tipo, né? Ou você fez o download de uma sequência e você quer todas as outras sequências que são similares a essa sequência que você fez o download de outras espécies, né? Ou da mesma espécie até. Enfim, isso vai te ajudar a identificar sequências homólogas, a identificar sequências altamente similares, a trabalhar com diversas espécies ali também, tá? Em questão daquela sequência, a identificar biomarcadores também, tá? Então é bem legal quando você utiliza o Blast, tá bom? Então vamos lá. O que vocês precisam entender da parte teórica é que você tem uma sequência, algo de interesse, e você vai fazer uma busca numa base de dados. Essa base de dados pode ser um pouco mais. Como que eu posso dizer? Grotesco? Não, não é grotesco, mas complexo, né? Maior, né? Onde eu encontro várias sequências, ou pode ser uma base de dados mais filtrada, né? Uma base de dados mais direcionada ao que você quer, tá? Uh, ou mais refinada também, tá? Quando chegar lá no site, eu vou mostrar para vocês que há diversas bases de dados ali, ok? Temos diversos filtros também que a gente pode fazer, temos diversas formas de acesso que a gente pode fazer também ao Blast, e temos vários, não vou dizer que é sub-algoritmos, mas seria tipo outros botões, outros caminhos que o Blast tem ali também para driblar algumas situações, beleza? Então, sem mais delongas, bora pra aula. Beleza, então, pessoal. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer é o seguinte: acessar o navegador de sua preferência, tá bom? E vamos acessar aqui, ó, no campo de busca. Blast. Não, Blast. O que significa, Jean, essa sigla do Blast, né? Ele aqui, ó. BLAST. Basic Local Alignment Search Tool. Ou seja, uma ferramenta que faz essa busca de alinhamentos locais, tá? Vou acessar este primeiro link. E aqui é a página do Blast, tá? Aqui tem uma descrição do que é o Blast, algumas datas. Aqui embaixo também tem algumas características da ferramenta, tá? E aqui agora a gente vai ter alguns botões, tá? Então vamos lá. Este primeiro botão aqui, é o Nucleotide Blast. Ele é o seguinte, eu trabalho com nucleotídeos e eu vou olhar para uma base de dados de nucleotídeos. Tem a sequência de nucleotídeos e eu vou olhar para uma base de dados de nucleotídeos. Deu para entender? Beleza. Este outro aqui, ó, Protein Blast, é o seguinte: eu tenho minha sequência que é proteína e a minha base de dados que eu vou olhar também é de proteína, tá bom? Esse Blast X é quando eu tenho uma tradução dos meus nucleotídeos, tá, da minha sequência, e eu vou olhar para uma base de dados de proteína, tá? E aqui é quando eu tenho a proteína e eu vou olhar para uma base de dados já traduzida, tá? Temos um outro ainda que é o T-BLAST-X, né, que é quando eu tenho a tradução dos dois lados, mas aí a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas tem essa ferramenta também. No nosso caso, o que a gente vai fazer? Vamos acessar esse daqui, ó, Nucleotide Blast, tá? E a parte de nucleotídeos, beleza?
Mas a gente poderia acessar por aqui também aqueles botões, ó. Temos o Blast P, Blast X, Blast T, Blast N, ó. T, Blast X, ok? É quando você tem a tradução dos dois lados. Vou continuar aqui com o meu Blast N, ok? Vou acessar o NCBI só para conseguir uma sequência, tá? Ó. Então, se você não assistiu a aula anterior, tá? Que eu mostro para vocês como que baixa a sequência de nucleotídeos, baixa a sequência de proteínas, eu peço que você assista, tá? Mas, João, posso prosseguir a aula aqui e conseguir entender a aula de hoje? Sim, vai conseguir, tá? Não tem problema. Vamos acessar o site do NCBI, então. Neste botão, vou setar aqui Nucleotide, tá? Eu não vou explicar, pessoal, novamente isso daqui, porque eu já expliquei em outra aula. Eu vou deixar o link aqui disponível para vocês, tá? E vou digitar aqui no campo de busca o termo que eu quero pesquisar. Por exemplo, eu quero um gene da TP53, ó, tá? E vou teclar o Enter ou clicar aqui em Search para fazer a busca, tá? E aqui embaixo, ó, eu vou setar a minha primeira busca aqui, ó, tá? De 123 para de base, mas eu poderia pegar outra sequência, né? Mas eu vou pegar essa minha primeira aqui. Ok? Cliquei nela. Tá, mas aqui no meu canto da tela, tá? Eu tenho aqui, ó, o arquivo FASTA, tá? O link FASTA. Vou clicar nele e eu posso selecionar toda a minha sequência, ó. Tá? Então, Ctrl C, tá? E eu posso voltar aqui no site, ó, e colar minha sequência. Por quê? Porque ela aceita o número, né, de acesso, o arquivo FASTA aqui também, tá? No nosso caso, a gente está colocando o arquivo FASTA, mas eu poderia deixar somente esse número aqui, ó, que é o número de acesso. Se eu voltar aqui, tá? Eu vou ter esse número de acesso aqui, ó, da sequência, beleza? Eu poderia também fazer o seguinte, ó, clicar aqui em Send to, clicar em File e clicar, ó, deixar no formato FASTA e Create File. Isso vai criar um arquivo FASTA que eu vou puxar do computador e eu vou colocar ele ali para fazer esse blast, tá bom? Eu posso fazer assim também. Mas eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, tá? Que é o formato FASTA. Ó, aí você iria clicar aqui, ó, se você seguisse aquele formato de baixar o arquivo, né? Ó, procurar, e você iria selecionar qual que é a sequência que você quer, onde que ela está, tá lá em downloads, está em documentos, está em algum HD e assim por diante. Ok, tá? Então temos alguns caixas, né, de filtro, por exemplo. Temos aqui, ó, eu posso partir de algum lugar da minha sequência até outro lugar daquela sequência, tá? Em questão de título, beleza? Do meu trabalho. Em questão de, olha, eu quero alinhar essa sequência a outras sequências, então eu posso selecionar aqui, ó, Align two or more sequences, né? Então, se você coloca o mouse aqui, ó, tá? Ele vai te ajudar em questão aqui. Então, eu quero analisar essa sequência com base nestas outras sequências que eu colocar aqui. Ou, né, eu poderia colocar como um arquivo multifasta aqui também, tá? Ok, Jean. Eu vou tirar aqui, ó, a caixinha de seleção, tá? Porque eu quero pesquisar no NCBI e não numa base de dados específica que eu tenho em mente, o que eu vou colocar ali, tá? Então ele abre essa caixinha aqui que é de database, né? Então aqui, ó, por padrão, ele já vai falar aqui em cima, tá? E como default, ó, agora é o Core NT, tá? Que antes era outra base de dados, tá? Como padrão. Como padrão era essa daqui, ó, NRNT, tá bom? E agora pelo Core, ficou o Core NT. Eu vou deixar setado o padrãozinho mesmo, tá? Mas você poderia utilizar outras bases de dados que são mais refinados ali, tá? Para fazer a sua busca. Já, mas eu posso prosseguir com esse? Pode, tá? Não tem problema. Tem outros filtros aqui que dá pra gente fazer também. Tem a parte de organismos, tá? Tem a parte de exclusão, que dá para excluir um determinado modelo, organismo e assim por diante. A parte de limite, de entreza, eu não vou mexer em nada disso, tá? Otimização, então vamos deixar as sequências muito similares, tá? E eu vou setar aqui, ó, essa caixinha que é para ele abrir um novo resultado aqui do ladinho, tá? E vou clicar em Blast, tá? Mas antes de eu clicar em Blast, ó, eu poderia clicar aqui nesse maisinho e alterar esses parâmetros aqui, tá? Mas eu já vou deixar padrão mesmo esses parâmetros e se precisar eu coloco no artigo, né? Mas eu vou deixar o padrão, tá? O padrão da ferramenta. E vou clicar aqui em Blast.
Logo, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma outra página. Essa outra página, ele vai fazer este alinhamento local, essa busca, tá? E vai apresentar aqui para mim, ó. Então, primeiro aqui é uma descrição da minha sequência, né? Então, o título do meu trabalho, o ID desse trabalho aqui, eu estou utilizando o BLASTn, o database e assim por diante, tá bom? Molécula de DNA, tem 123 pares de base. Aqui neste campo, eu posso filtrar, tá bom? Então, em percentual de identidade, valor E, cobertura, beleza? E aqui embaixo, eu tenho diferentes modos de visualização do resultado, tá? O primeiro é o descriptions, tá? Esse description é o que, já? É o seguinte, basicamente a descrição da sua sequência, tá? Então você fez uma busca da sua sequência e quais foram as sequências que resultou um alinhamento local com a sua sequência. Tá? Então foram essas sequências aqui. Então você tem uma descrição, ó, de espécie, Homo sapiens, ETP53, é relacionado com gene, exon 5 e é uma sequência parcial. Se eu olhar bem essa sequência aqui, né? É bem essa sequência que eu tô mexendo, ó, tá? Por isso que vai dar o seguinte, o resultado dela, ó. O score vai ser o mais alto, 228, quando comparado com essas outras sequências, tá? O total de score, né, também, 228. Cobertura de 100%. Cobertura de 100%, ou seja, tá pegando todas as bases da sua sequência, tá bom? O valor E, tá? É muito baixo. O que é o valor E, pessoal? O valor E, ele é o seguinte, ele é estilo o valor da significância, do p-valor, tá? Na verdade, ele é o seguinte, qual que é a probabilidade de eu encontrar este alinhamento ao acaso? Tá bom? Este é o valor E. Então, quanto menor é o valor E, tá? Melhor é. Tá? Então, a gente vai encontrar aqui, ó, 1 elevado a menos 55, tá? Então, é muito próximo de zero. Beleza? Então, é muito pouco provável de ser encontrado ao acaso. Tá? Percentual de identidade, o que é isso? Deu uma cobertura de 100%, certo? Beleza. E percentual de identidade de 100%, ou seja, todas as bases da minha sequência são idênticas às bases dessa sequência aqui. Tá? E literalmente, né? Porque eu tô pegando essa sequência aqui, ok? Outra aqui é o comprimento, né, da sequência, então é 123 pares de base, que tem nessa sequência aqui, né, que ele achou, mas na minha também tem 123 pares de base. E aqui tem o acesso dessa sequência, tá? Vamos olhar a segunda. Olha a segunda. O score é 222, então já teve uma alteração com 228, tá? Cobertura continua sendo 100%. O valor E, ó, 6 elevado a menos 54, tá? Então, opa, é bem próximo de zero também. O percentual de identidade, ó, 99,19%, tá? Então, tem alteração, tem bases que não são idênticas ali, tá? Pelo menos uma. E o tamanho dessa sequência que é de 2082 pares de base, tá? Então, que realmente, ó, Homo sapiens TP53 é o gene e é a região completa do CDS, tá? Então, por isso que é grande assim. E aqui está o ID da sequência, se eu quisesse acessar a sequência. E essa mesma dinâmica se aplica para as outras sequências, tá? Então, aqui eu tenho outro botão, né? Outro tipo de visualização, que é um resumo gráfico. E aqui cada linha é referente àquelas sequências, tá? Então, quanto mais vermelho, né? A cor vermelha indica que é o score daquele alinhamento ele é muito alto. Então, ó, já passou de 200, né? Lembra que a primeira era 228, a segunda 222, 222 e assim por diante, né? Se você tá aqui, alignments, são os alinhamentos, tá? Então eu consigo ver o alinhamento da sequência que eu estou buscando com a sequência lá da base de dados. Então fazer esse match aqui de sequências, ó. Tá? Então ficou aqui. E eu consigo ver, ó, a minha sequência, que começa no 1, e a sequência que ele achou na base de dados também começa no 1. A minha sequência termina no 123 e a sequência da base de dados também termina no 123. Agora aqui de baixo, ó, na segunda sequência, né, a minha sequência começa no 1 e termina no 123. Já a sequência da base de dados começa no 736 e termina no 858, tá? Dizendo que tem mais regiões por ali, né? Antes, por exemplo.
né? E eu posso ter acesso a essas sequências por aqui também. Posso fazer o download dessa sequência, ó. Legal, tá? Posso fazer o download só da sequência ou do alinhamento em si, tá? Bem bacana. Aqui também, ó, na verdade, aqui no description, eu posso vir aqui, ó, downloads e fazer o download, tá, dessas sequências. Então, voltando aqui ao alignment, então aqui eu tenho vários dados, né? Então, em questão de comprimento, sequência, ID, título e assim por diante. E tem aqui a parte da taxonomia, né? Que são, olha, quais são as espécies que eu tenho ali, né? Então, Homo sapiens, os músculos, tá? E qual classe que elas estão relacionadas, essas espécies, e assim por diante. Então, pessoal, tem muita informação aqui no Blast. E o Blast é muito interessante, né? Porque supondo que eu não tenha pego essa sequência daqui, né? Na hora que eu rodei o Blast, então eu já sei que, opa, essa sequência é de TP53 e provavelmente é de Homo sapiens, né? Porque ela tem uma alta similaridade com essa sequência, ó. E tem muitas sequências aqui que é de Homo sapiens e relacionado com aqui, ó, TP53. Beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham entendido o Blast, né, a ferramenta Blast, como que você pode utilizar no seu dia a dia. Lembrando, tem aqueles outros botões, tá, que você pode fazer análise com proteína, fazer análise traduzindo um lado e o outro não, tá? Vocês podem utilizar daqueles outros botões também para fazer as suas buscas, ok? Então, esse daqui foi só um exemplo. Beleza? Se realmente gostou da aula, eu peço que você deixe o seu joinha para me motivar a produzir mais aulas assim. Se realmente gostou, eu peço que você compartilhe com seus amigos, colegas, alunos, professores e vamos aumentar essa comunidade aí do BioBeat, né? Treinamentos em bioinformática, ok? Espero ter você comigo na próxima aula.